Nesse vídeo eu vou falar, curto e grosso, os 5 fatores que fazem com que você não consiga largar o seu emprego, mesmo sabendo que ele é tóxico, mesmo consciente de que você tá ficando doente, mesmo você não aguentando mais. Papo reto, sem enrolação, depois da aberturinha, que é: se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo, você tá no canal Burnoutados S.A., eu sou a Roberta Caruzzi, aqui a gente aprende o que é burnout, como curar um burnout, como lidar com os sintomas do burnout, a entender o que é esgotamento físico e emocional, fadiga crônica e como é que tira essas desgraças da nossa vida. Tem também um canal de aulas onde a gente aprofunda tudo isso aqui, um livro com 600 páginas do puro suco da recuperação do burnout, um podcast onde você vê que não é só com você, e o link para tudo isso fica aqui no descritivo. Vamos lá! O primeiro motivo de você não sair do emprego que você sabe que é tóxico é porque você cresceu ouvindo que quem não trabalha é vagabundo. Vamos ver como funciona isso dentro e fora da sua casa. Dentro de casa, os seus pais se esforçaram muito para que você tivesse oportunidades, recursos, para que você fosse alguém na vida, e você não quer decepcionar. Os nossos pais sempre apontam o caminho que eles acham que é o melhor pra gente, e a gente acaba se sentindo ingrato de não corresponder ao que eles sonham pra nós. A gente não quer que eles se decepcionem. A gente não quer ver a nossa mãe mentindo pra vizinha que a filha ou o filho é bem sucedido, pra não passar vergonha por ter um filho desempregado que fica jogando videogame o dia inteiro no sofá, não tem dinheiro nem pra pedir um Uber. A gente não quer ser objeto de alfinetadas maldosas no grupo de WhatsApp da família, e muito menos ter que justificar em todo o Natal sobre a nossa vida financeira que ainda não decolou. A gente se sente com a obrigação de pagar todo o esforço dos nossos pais, sendo bem-sucedidos e podendo cuidar deles na velhice. E fora de casa, a gente quer ser da turma rica dos amigos, que paga a conta sem ficar separando quem pediu o quê, que pode viajar, que tem o que ostentar nas redes sociais. Ou o contrário, a gente já se conformou que a gente não tem sorte na vida e fica compartilhando meme de Rivotril e do quanto a gente odeia segunda-feira e só consegue trabalhar depois de tomar um balde de café, além de ficar tirando sarro e xingando quem é rico. Nos dois casos, dentro e fora de casa, a gente não consegue ver saída para nossa vida. Nós estamos focados demais em corresponder às expectativas e com medo demais do que vão pensar sobre nós se a gente fizer diferente do que a gente aprendeu em casa, do que os nossos pais esperam ou do que os nossos amigos acham que a gente deve fazer. Só que não ver saída, se sentir impotente diante da vida, é o que mais nos estressa. Então, além de você não sair do emprego que te estressa, você ainda está colocando mais carga de estresse em cima dos seus ombros. E quanto mais você dá força para essa voz dentro de você, que agora tá pensando que não, mas não tem saída mesmo, porque pobre, mais você estressa e mais você se agarra ao que te faz mal. O segundo motivo é você não acreditar que tem a capacidade de conseguir um emprego melhor. Talvez você tenha nascido numa família disfuncional que exigia demais de você, ou que nunca acreditou que você pudesse ser alguma coisa na vida. Talvez você tenha ouvido demais que a vida é dura, que o país está em crise, que pobre nasceu para morrer de tanto trabalhar. Talvez você se compare demais nas redes sociais. Talvez você acredite que não tenha sorte ou talento, que já tá velho demais para recomeçar de novo. Talvez você tenha tanto medo de ser julgado pelas pessoas que você não consiga arriscar procurar outra coisa. Talvez você tenha medo de só arrumar uma coisa pior ou de ficar sem nada. Em qualquer um desses casos, você tá convencido demais de que você não tem capacidade suficiente para escolher o seu caminho, de que não tem sorte o suficiente para se jogar no mundo e tá preocupado demais com o que vão pensar. E aí parece uma escolha melhor você se segurar onde você já tá e aguentar firme do que apostar num passarinho voando, sendo que você já tá com um passarinho agonizando nas mãos. Você se conformou em ter uma vida em que você consiga seguir em frente, porque você acredita que essa vida que tá te deixando doente e infeliz é o máximo que você pode conseguir, sendo que você nunca nem tentou, ou tentou uma vez e no primeiro obstáculo desistiu porque você é criança. Terceiro motivo é que a gente vive numa cultura que nos ensina que tudo o que acontece na nossa vida é culpa nossa. As pessoas não sabem a diferença entre culpa e responsabilidade e só conseguem se ver em uma dessas duas situações aqui. Ou a culpa do meu sofrimento é minha, ou é do sistema, da minha mãe narcisista, do meu chefe abusivo, etc. De todo mundo, menos minha. E você internalizou que o seu papel é
fazer esse emprego aí dar certo. Porque se não der certo, a culpa é sua. E fica pior, quando a gente entende que a culpa é nossa, a gente entende que a gente precisa sofrer para pagar por isso. É uma cultura cristã, afinal de contas. A gente ouve dos coaches que a gente precisa ser resiliente, a gente aprende em casa que a culpa das coisas darem errado é nossa, e a gente internaliza que se tiver tudo dando errado, a gente merece sofrer por ter fracassado. A vergonha e a culpa nos paralisam e nos mantêm atolados nessa lama de estresse e ansiedade, em que ao invés de aprender com o erro, a gente fica nos culpando mais e mais e nos esforçando mais e mais para nos redimir e conseguir, enfim, ser feliz naquele emprego. E quando a gente entende que nós somos a única coisa que precisa mudar nessa dinâmica da nossa vida, a gente fica tentando voltar para o ambiente que nos adoeceu, a gente fica tentando não sair de lá, a gente fica tentando negociar uma mudança de setor, uma redução de horas, quando a gente não aguenta mais, porque na nossa cabeça sair é desistir e a gente não pode mais errar. Desistir é fracassar e jogar nosso esforço no lixo, e isso não poderia estar mais longe da realidade, tá? O quarto motivo, na verdade, está por trás desses três primeiros, que é o imenso medo que você tem de ser julgado pelas pessoas, de falarem que você largou um emprego bom nesses tempos de crise, quem você pensa que é, de não conseguir um novo emprego e ser julgado pela família no Natal, de conseguir outro emprego, mas não tão bom e ser julgado por ter feito merda, de conseguir um emprego em que você não se dê tão bem e aí se vir na mesma posição de não conseguir sair de um emprego tóxico, agora se sentindo ainda mais culpado porque o trabalho anterior parecia melhor. O quinto motivo é que empregos tóxicos nos manipulam para que a gente acredite que nós somos indispensáveis ali e não temos capacidade suficiente para sair dali, que só a gente pode fazer aquilo, o nosso e mais 5 cargos, ganhando o salário de um, e que nós vamos deixar as pessoas da empresa na mão. E somos burros se a gente sair para um outro lugar, afinal de contas, ninguém nunca vai nos valorizar tanto assim como naquele lugar, que a gente tem esse e aquele defeito, mas que lá eles já conhecem a gente já conhece os problemas, a gente está se sentindo seguro, apesar de não ter controle de nada, não ter autonomia nenhuma e de estarmos afundados numa ilusão de que a gente ama demais o nosso emprego que a gente faz. Um clássico do burnout. Conclusão, parece muito mais fácil a gente seguir fazendo o que a gente sempre fez, no lugar em que a gente sempre esteve, com as pessoas com quem a gente já convive, no mesmo ritmo de sempre, lidando com os nossos sintomas conhecidos, tomando remédio para dormir, mentindo para a mãe que tá feliz. Muito mais fácil isso do que bancar as emoções que nos assolam quando a gente pensa em tudo que pode acontecer e que a gente pode ouvir se nós resolvermos jogar tudo para cima e sair correndo, apesar da nossa vontade ser essa. Só que você tá em estresse crônico, meu amigo. Estresse crônico se transforma em burnout se nada mudar, e se tudo continuar igual mesmo assim, você acaba colapsando. Pela dificuldade em bancar o nosso medo, a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa tristeza, o nosso arrependimento, os nossos traumas, as nossas sombras, a gente vai arrumando desculpa para permanecer naquele mesmo lugar, mesmo que seja um lugar medíocre e que não nos faz feliz, até colapsar e aí ser tarde demais. A principal desculpa sabotadora é uma ansiedade louca que nos mostra tudo de pior que pode acontecer diante da nossa decisão de mudar de emprego. Uma lista de medos que sempre nos projeta na mais completa merda, morando debaixo da ponte sofrendo o deboche das pessoas. Eu não tô com esse vídeo falando que é pra você levantar e ir aí na sala do seu chefe, pedir demissão e sair viajando o Brasil de Kombi, deixando apenas um bilhete para sua mãe dizendo que ela não te conhece. Não é isso. O que eu tô falando é que você precisa ter clareza que esses 5 motivos existem. Esses medos, essa dificuldade em bancar as emoções que vem com o julgamento dos outros, principalmente isso. Eu tô dizendo que tudo isso tá fazendo com que você esteja se forçando a permanecer num lugar em que você não se sente bem, porque você tá ignorando os 50% de possibilidade de tudo dar certo e focando nos 50% de chance de tudo dar errado, sem se dar conta
que se você já tá infeliz, já deu errado e você não tem nada a perder agora. Eu tô falando que é preciso quebrar essa dinâmica emocional, porque não basta você sair do emprego tóxico. Só sair do emprego tóxico vai fazer você ficar desesperado porque não tá entrando dinheiro e você vai acabar pegando o primeiro emprego que aparecer. E se você não mudou essa dinâmica emocional dentro de você, as chances desse primeiro emprego que aparecer e você pegar ser tóxico é de 99%. Também não dá pra sair do emprego e ficar sem nada, porque demora pra gente mudar essa dinâmica emocional dentro da gente. A gente precisa ir pra terapia, a gente precisa confrontar os nossos traumas, os nossos medos, as nossas dores, questionar as nossas crenças e muito mais coisa. Então vamos traçar um plano aqui. Primeira coisa, vai pra terapia. Segunda coisa, muda o seu estilo de vida. Começa a comer saudável, começa a dormir cedo, começa a fazer uma atividade física, começa a praticar o mindfulness, a gratidão, o perdão. Terceira coisa, arruma uma fonte de renda temporária. Uma coisa que você apertando sim, tirando despesas supérfluas, você consiga pagar suas contas. Não precisa ser uma nova carreira, um novo caminho profissional. É uma renda temporária para bancar as suas contas. E aí, quando tudo isso estiver funcionando, você sai do seu emprego tóxico. E aí você vai se fortalecendo, você vai entendendo todos esses motivos, os padrões de pensamento, suas emoções, a sua ansiedade, esse medo do que vão pensar. E aí você sai do emprego tóxico. E aí você vai se fortalecendo, entendendo todos esses motivos, os seus padrões de pensamento, as suas emoções, a sua ansiedade, esse medo do que vão pensar de você e das suas escolhas. Porque aí você vai conseguir mudar a sua relação com as pessoas, com o mundo, com o trabalho, com a vida. E nessa hora você vai conseguir entender qual é o emprego em que você não vai ter a sua dignidade tirada a cada dia, que não vai te deixar doente, em que não vão te manipular. Eu não tô dizendo nenhum emprego que te faça feliz, tá? Porque o nosso propósito de vida não tá vinculado necessariamente com o trabalho que a gente tem. Às vezes a gente tem um trabalho só pra pagar a conta mesmo e pra financiar o que nos deixa feliz. Seja um hobby, um trabalho, sei lá, que não role tanta grana, seja o que for. O que não dá é pra você ficar repetindo que não dá pra sair enquanto você tá ficando cada vez mais doente, porque se nada mudar, um dia você vai colapsar e não vai ter nenhuma opção. Você vai ficar sem dinheiro, desesperado atrás de laudo médico, pedindo afastamento, passando em perícia, ficando cada vez com mais medo, mais ansioso e mais doente. Esse caminho nunca dá certo. Esse vídeo é curto porque agora eu vou te indicar tudo o que tem aqui e no canal de aulas para você entender tudo isso melhor. Tá? Aprofunde-se, saia dessa superficialidade de falar que não dá, que tudo é difícil, que tudo é triste, ok? Então vamos lá, eu vou deixar aqui nos cards 3 vídeos. Um vídeo sobre como identificar um emprego tóxico e cair fora dele. Um vídeo para quem tá com dificuldade de sair dessa ideia que o capitalismo é que faz a gente não ter saída. E um vídeo sobre como tratar burnout mesmo sem estar com grana. E aqui na tela final eu vou deixar 4 aulas lá do outro canal. Uma aula em que eu falo sobre como desistir não é a mesma coisa que fracassar, não é a mesma coisa que jogar todo o seu esforço no lixo ou qualquer coisa desse tipo. Uma aula sobre identificar o trabalho tóxico, mais aprofundada que o vídeo que eu deixei aqui nos cards. Uma aula sobre por que emocionalmente você não consegue sair do seu emprego, para aprofundar esse vídeo aqui mais do que qualquer outra coisa. E uma aula sobre propósito de vida, para você entender que o trabalho não é a nossa missão, é uma outra coisa que a nossa cultura faz a gente acreditar, que só o trabalho pode nos trazer realização e propósito de vida. Ah, balela. Quem colapsa é quem tá tão convencido que não tem saída, que começa a dar mais gás para não correr o risco de ser demitido e começa a ficar desesperado e aí colapsa e precisa parar. Não ganha mais dinheiro, tem que lidar com muito mais julgamento das pessoas no meio de um caos emocional em que a gente fica. Eu passei por isso e eu tô aqui porque eu sei que é uma enorme merda. E eu quero que você resolva isso em você antes de ter um colapso de burnout. Assista os vídeos e as aulas que eu deixei aqui pra você. Se cuida e até o próximo.